Boa noite a todos, estamos ao vivo aqui no nosso canal da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, para o nosso primeiro conteúdo ao vivo aqui transmitido para os nossos alunos. Essa é uma live Tira Dúvidas, nós vamos responder aqui as perguntas dos alunos colocadas no chat, as perguntas também encaminhadas para nós através das redes sociais, através do nosso e-mail também. E os alunos podem ficar à vontade para poder comentar, para poder fazer sua pergunta, tá? Quando a gente encerrar essa transmissão ao vivo, ela vai continuar gravada aqui no canal da escola para ser compartilhado por vocês também, tá bom? Vão estar aqui conosco, como vocês já estão vendo, a direção da escola, os coordenadores, professor Carlos Galvão, professor Lourenço. A Dulce também vai entrar daqui a pouquinho representando a PRAE para responder perguntas sobre o plano de conectividade. Vocês nos escutam e veem tudo certinho, só para a gente verificar aqui se está tudo certo com a transmissão, para quem já está vendo ao vivo. Comentem aí conosco se todo mundo está vendo e ouvindo bem. Boa noite, professor Reinaldo, Carlos Galvão, professor Lourenço, boa noite, Lorena, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, antes da gente começar com as perguntas, nós vamos passar aqui boas-vindas aí para a retomada do semestre para todos os alunos, servidores e professores. Vou passar a palavra agora para o professor Reinaldo, e aí nós seguimos com as perguntas. Fique à vontade, professor Reinaldo. Boa noite a todos. É um prazer enorme poder estar aqui hoje, nesse nosso encontro, primeiro encontro virtual, ao vivo, né? E a gente, então, acho de segunda-feira, especialmente, é que cada um de nós, cada um de vocês, né, tenha a compreensão da situação pela qual a gente está passando, né, e que siga ter a paciência necessária para... A gente não sabe o que pode acontecer. Nós temos situações novas que vocês, como alunos, nunca tiveram que passar, e nós, como professores, também não. Então, o aprendizado vai ser em conjunto. Dessa paciência, né, dessa compreensão, tanto por parte de vocês, como por parte do corpo docente, é fundamental para que a gente consiga fazer com que as coisas andem da melhor forma possível durante esse semestre remoto que a gente vai ter pela frente, né? Certamente até início de dezembro, nenhuma atividade presencial, com possibilidade de retorno a alguma coisa presencial, se as condições sanitárias permitirem, a partir de meados de dezembro, essa possibilidade está prevista no calendário que foi aprovado. Então, a gente está aqui hoje, né, para poder fazer essa nova acolhida a vocês, né, desejar que vocês voltem com garra, com vontade, e volto a frisar, né, com bastante paciência, né, para que a gente consiga chegar aí no final do semestre da melhor forma possível, né, e torcendo para que a gente possa voltar ao normal, ou novo normal, como estão dizendo, com atividades presenciais o mais breve possível. Então, a gente está aí à disposição para tirar dúvida de vocês, né, e aguardamos as perguntas, né. Obrigado pela presença de todos, obrigado, Laís, Lorena, por organizar esse evento,
E obrigado aí à participação do Galvão, do Lourenço, da Dulce, que vão estar aí juntos para responder as perguntas que a gente souber responder, né? Obviamente. Obrigado. Vou passar agora para perguntas do chat, que já começaram a chegar aqui, tá? E tentar seguir aqui uma ordem. Só um segundo. Tem o pessoal também da Secretaria Administrativa que está respondendo perguntas no chat também. O Gabola pergunta: como vão ficar as aulas práticas? Vou pedir que o professor Lourenço comente. Boa noite a todos. Galvão, Dulce, Reinaldo, Laís e Bernardes e aos demais que elaboraram tudo, tá? Muito obrigado. Bom, as disciplinas práticas, o NDE dos cursos determinaram a suspensão, né? Ou seja, nenhuma atividade que exija presença vai acontecer nesse momento. Então, a UFG imagina que elas possam acontecer, como o professor Reinaldo falou, em meados de dezembro e janeiro, se for possível. Ok? É isso. Seu microfone, Laís. O Bruno pergunta: eu gostaria de saber se os horários se manterão os mesmos de antes da pandemia. Professor Galvão. Sim, né, para atividades síncronas, né, é mantido o horário. Então, agora, para atividades assíncronas, fica a critério do professor como é que vai ser distribuída a carga de trabalho ao longo da semana. Mas qualquer atividade síncrona, ou vai ser no horário da disciplina, ou em algum horário onde todo mundo entra em acordo para fazer. Mas, a princípio, sim, é o mesmo horário que estava previsto lá em março, né? E para as disciplinas novas também, que foram ofertadas, a nossa tem pelo menos uma disciplina, né, que é Circuitos Lógicos, com a professora Karina, tem um horário definido também. E esse horário vai ser também utilizado para atividades síncronas. Aí o aluno tem que seguir, consultar o professor, consultar o plano de ensino, para ver exatamente como que o docente vai conduzir essa disciplina. Ok. Aproveitando, professor Galvão, tem uma pergunta aqui direcionada para a engenharia de computação. O João Pedro pergunta: a disciplina de introdução à engenharia de computação vai ser realizada remotamente? Ô, Laís, antes de responder, o Sigel está dizendo que está em backstage. Não sei o que significa, não, mas ele mandou uma mensagem aqui. Eu tinha liberado ele, deixa eu tentar de novo. Aí. Salvo. Boa noite, professor Sigel. Boa noite. Bom, salvo engano, a disciplina continua, né? Foi decidido no conselho diretor que disciplinas com carga teórica seguiriam remotamente, né? Essa disciplina de introdução à engenharia, se não me engano, no PPC, ela é 32 horas teórica. O professor Adriano faz um trabalho exemplar para conduzir ela com atividades de laboratório, com kits Arduino e tudo mais. Mas até onde eu sei, sim, essa disciplina ela volta. Tá certo? Ok. O Guilherme pergunta: por onde as aulas serão transmitidas? Professor Sigel, gostaria de comentar essa pergunta? Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Está um pouquinho baixo, professor. Estou com um probleminha aqui no meu computador. Bom, cada professor vai usar alguma das plataformas oficialmente adotadas pela UFG, né? Inclusive a forma que vão ser dadas as aulas, se vai ser vídeo, se vai ser síncrona, assíncrona, estão previstos como as disciplinas vão ser ministradas nos planos de ensino. E o que eu estou orientando para todos os alunos é que conversem o máximo possível com os professores para que se interajam, porque cada disciplina, cada professor, inclusive em cada momento de cada disciplina, o professor planejou para fazer de uma certa forma,
Algumas atividades que tem que ter mais interações, ele vai usar uma plataforma. Algumas atividades que tem que ter menos interação, vai usar outra plataforma e assim por diante. Geralmente, a maioria dos professores vão usar muitas plataformas simultaneamente para fornecer vídeo, isso, aquilo, outro. E tudo isso daí vai ser integrado via o SIGA, que oficialmente é onde tem que estar o plano de ensino, assim como sempre a gente teve em todas as disciplinas normalmente. Isso não mudou. Todas as informações, plano de curso, ementa, tudo tem que estar no SIGA. Ok. Que outros tipos de serviços, além de videochamada, poderão ser usados? Quer responder essa, professor Reinaldo? Bom, a UFG, ela libera para que as pessoas possam utilizar durante esse período. Né? Muita gente vai usar simplesmente o SIGA-A para passar as informações. Lá existe uma possibilidade de estar passando arquivos, tarefas, tudo via SIGA-A. Existe o G Suite com o ambiente do Classroom e reuniões via Google Meet, né, que é uma das ferramentas que está sendo muito utilizada também. Agora, vai ficar a cargo de cada professor, isso vai ter que ficar bem claro no plano de ensino, né, da disciplina, cada professor vai definir a forma com que isso vai ser feito, né. Por isso, o assunto, né, o plano de ensino é fundamental, é um direito de vocês, alunos, né, e um dever do professor estar disponibilizando esse documento no início do semestre, né? Se não me engano, são os 15 primeiros dias de aula, não sei se mudou esse prazo, mas cobrem do professor esse plano de ensino, que nele estarão especificadas todas as ferramentas que vão ser utilizadas. Uhum. Duda pergunta: precisa baixar alguma plataforma de streaming para acompanhar as aulas? Aproveitando que você respondeu agora, professor Reinaldo, dê sequência nessa também. Não precisa. As ferramentas você usa via web, né? Então não tem que baixar nada. Talvez um ou outro, eu esqueci como é que chama, as ferramentas que você pode agregar, por exemplo, no Google Chrome, para te dar mais flexibilidade, mas, em princípio, não precisa baixar nada. Tudo que vai ser utilizado, especialmente para aqueles que vão estar usando o e-mail institucional, né, que é fundamental que vocês tenham o e-mail institucional para poder logar nesses sistemas, né? Então, não tem que baixar nada, não. Então, a única exigência, ou a única coisa que a gente sugere fortemente é que você utilize o e-mail institucional. E se você não o possui ainda, entre lá na página da UFG. Como você criar o seu e-mail institucional. Então, é importantíssimo que você tenha esse e-mail para poder usar os sistemas nossos. Ok. Vou passar agora uma pergunta para o professor Lourenço. Como será a aplicação de provas online? O Frederico Moraes pergunta, professor. Frederico, isso vai ficar a cargo de cada docente e ele vai especificar isso no plano de ensino. Então, é por lá que você vai ter essa informação, tá? Ou seja, o UFG, de uma certa forma, deixou isso a cargo de cada docente. Então, cada docente vai decidir como que ele vai organizar e fazer suas provas. Tá? Então, acompanhe pelo plano de ensino, lá ele vai especificar como serão cada atividade que ele vai, né? Ou seja, cada atividade que ele vai ofertar, inclusive as avaliações, tá ok?
Ok. A Duda pergunta: poderemos acompanhar as aulas também pelo celular, professor Lourenço? Bom, em alguns casos é possível, né? Ou seja, mas é provável que não se você tiver, por exemplo, digamos que você vai fazer o laboratório, a disciplina de introdução à computação ou algoritmos de programação 2, na parte do laboratório é muito provável que talvez não consiga. Eu gostaria até que o Galvão ou o Sigel pudessem complementar essa. Fica à vontade, Galvão e Sigil. Olha, honestamente, eu acho pouco provável, tá certo? Talvez tenha algum ambiente de compilação online que o professor, que o docente disponibilize, mas pode ter muita dificuldade se envolver alguma prática que exija um software específico, que geralmente é em PC. Então, se for usar alguma coisa de AutoCAD, por exemplo, até onde eu sei, não tem nada disso para celular, né, ou algo, né, que permita fazer isso. Algum compilador específico, enfim. Vai depender muito da disciplina, mas existe sim o risco de ser inviável acompanhar só usando um celular ou tablet. Então, um aluno chega ali e ganhou um tablet que foi doado, um iPad. Vai ter um monte de coisa que a gente usa que não vai conseguir rodar dentro do iPad. Talvez exista algum recurso de emulação, de abrir, ter uma ferramenta online, né, fazer pelo navegador. Né? Se for uma ferramenta pelo navegador, está pronto. Se depender de um software específico, existe o risco. Exatamente. O Galvão apontou bem. Algumas coisas a gente tem até online, né? MATLAB, AutoCAD, entre outras coisas. Mas mesmo assim, mesmo o aluno tendo acesso, igual o professor Galvão falou, muitas vezes, às vezes vai ficar inviável você usar por um tablet com um celular. Alguns tablets ainda você consegue colocar o mouse e o teclado de Bluetooth, que aí até você consegue usar nessas plataformas online. Mas na maioria dos casos vai ser difícil, e aí seria o ideal que tivesse no computador mesmo. Ok. A Duda pergunta: quais serão os horários das aulas, professor Sigil? A UFG definiu que a gente chama de atividades síncronas e atividades assíncronas. Então, dentro de um plano de ensino, o professor vai especificar as aulas que são e os períodos, as atividades que são síncronas e as atividades que são assíncronas. Atividades que são síncronas necessariamente tem que ocorrer naquele horário e que está previsto lá no SIGA-A da disciplina. E nesse momento, então, vão haver interações entre os alunos e os professores, e então, obrigatoriamente, o aluno tem que estar naquele horário pré-definido pelo professor. Alguns professores não vão usar todo aquele horário, né? Por exemplo, eu mesmo tenho como planejamento dividir a turma em alguns encontros, em pequenos grupos, para que a gente não tenha atividades síncronas com muitos alunos ao mesmo tempo, e não daria para tirar a dúvida de todo mundo. Então, é possível a gente dividir em pequenos grupos para que a gente atenda naqueles horários específicos que o professor vai falar, olha, de tal horário, tal dia, tais pessoas, a gente faz interações síncronas, né, que tem que ser naquele horário específico. O professor poderá também passar a complementar as outras para complementar aquela carga horária da disciplina, atividades que o aluno vai executar naquele tempo fora daquele horário e que obrigatoriamente, não obrigatoriamente, ele vai ter que fazer naquele horário. Mas isso, mais uma vez, vai estar detalhado lá no plano de ensino, e por isso que é importante que todos os alunos peguem os planos de ensino e entrem em contato com os professores e vão acompanhando aí em cada parte, cada etapa de cada disciplina, como é que vai ser feito. Através do SIGA, ele vai ter acesso, né, a todo esse planejamento, e o professor vai indicando as ferramentas mais adequadas, né? Assim como foram feita aí a pergunta, como que eu vou fazer para compilar isso, aquilo, outro. Cada professor vai indicando, olha, nesse momento a gente vai usar tais ferramentas para auxiliar, uma vez que a gente está distante. Depois, nesse outro momento, a gente consegue usar essa outra ferramenta, e os professores vão conversando com os alunos e vão
através do plano de ensino aí, especificando como que será cada etapa do curso aí. A Amanda está com a pergunta na mesma linha, né, sobre como saberemos quais serão os nossos horários. Os horários são aqueles que as disciplinas já estavam cadastradas. Então, tem muitos alunos que estão pedindo, por exemplo, acréscimo ou querendo fazer mais disciplinas e que está chocando horário, está tendo conflito com o excesso de carga horária. Nada disso, nenhuma dessas regras de como que se, em relação ao que a gente já tinha do SIGA-A, de plano de ensino, do plano do curso, né, do plano de ensino, nada disso mudou. A única coisa é que, uma vez que a gente está distante, às vezes, para ficar mais fácil, o professor vai dividir os horários e naquele horário da disciplina que já estava previsto no SIGA, ele vai usar aquele horário ou com toda a turma, de forma síncrona, ou ele vai separar. Em alguns momentos, ele vai precisar que todos os alunos estejam presentes, ou parte dos alunos estejam presentes naquele horário específico da disciplina, ou outras atividades fora daquele horário. Mas o horário é aquele de sempre que está no SIGA, aquele que ele verificou quando ele foi fazer a matrícula. Só complementando, lembrando que as disciplinas de laboratório, elas vão estar suspensas, mas todos os alunos continuam matriculados e o horário está preso. Então, você não vai conseguir fazer outra disciplina no horário do laboratório que você está matriculado, mesmo ele não estando sendo ofertado. Então, ela está suspensa, mas não foi cancelada. Então, o horário continua ocupado e reservado para aquele laboratório. Essa informação é importante também. Isso. Okay. E algumas disciplinas foi previsto substituir as aulas de laboratório presenciais por outras atividades usando outros recursos, né? Então, aí o aluno tem que se ater lá. E se voltar, e se os decretos estaduais ou a UFG, a pandemia, né, sofrer algumas modificações, esses decretos forem modificados e houver a possibilidade de voltar o ensino, mesmo com restrições presencial, então os alunos estarão naquelas disciplinas. Então a gente está condicionado aos decretos. A priori não pode ter atividade presencial, algumas atividades de laboratório vão ser substituídas com o uso de ferramentas de informática e vão ser ministradas, tudo isso está lá no plano de ensino. Aquelas outras que, mesmo não sendo possível ser ministrado, o aluno está matriculado, a menos que ele solicitou a cancelamento dessa matrícula e o sistema fez o cancelamento da matrícula, mas tudo continua como de sempre, em termos de matrícula, horário, entre outras coisas. Ok. O Bruno Miguel pergunta: o programa de tutoria para novos alunos terá inscrição? Vou deixar aberto para quem quiser responder essa. Professor Reinaldo. O nosso coordenador do programa de tutoria, ele está presente, talvez ele possa responder no chat, mas eu acredito que sim, uma vez que a maior parte das atividades são feitas remotamente mesmo, não vejo problema nenhum. Eu, por exemplo, sou um dos tutores, não veria nenhum problema em voltar às atividades ou fazer novamente a distribuição a partir de inscrições que seriam feitas com o professor Marco Antônio Asfalco, né, que é o coordenador do programa, sem problema. Ok. A pergunta para a Dulce, a professora Cacilda pergunta: tem previsão de data para o próximo sorteio de equipamentos de auxílio do programa de conectividade para os estudantes da UFG, Dulce? Pode falar, Dulce. Não, seu áudio não está funcionando. Agora eu acho que sim. Não. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui, Dulce. Só um minutinho. Enquanto acerta o áudio aí, eu queria fazer só duas observações. Com relação ao equipamento necessário, né? O aluno ele vai ter até, se não me engano, dia 21 de setembro, tem que confirmar no calendário,
para cancelar a disciplina. Então, é importante que logo que ele entre na disciplina, ou caso seja uma disciplina que ele já esteja matriculado, que ele entre em contato com o docente e faça essa consulta. Se o docente falar que, olha, não tem jeito de acompanhar só com o celular, então, nesse caso, vai ser melhor o aluno cancelar a disciplina e tentar outra no acréscimo. E uma outra coisa, né, que talvez os alunos estejam pensando que vai acontecer, e não necessariamente vai ser assim, é a questão de ter a aula síncrona naquele espaço de 1h40 seguidos. Não necessariamente vai ser isso. O docente ele pode até optar por essa estratégia. Então, a aula começa 8 e vai até 9h40. Talvez ele vai usar essa estratégia de estar todo mundo conectado nesse horário. Ou ele pode fazer uma coisa de, bom, vamos de 8 até 8h50. Depois o resto é para consulta, tirar dúvida, alguma coisa assim. Mas então não é obrigatório, mas também não é proibido o professor usar todo o horário, né, da disciplina para atividades síncronas. Ok. Retomando, então, a pergunta da Dulce, o áudio dela já está funcionando. Dulce, tem previsão de data para o próximo sorteio de equipamento de auxílio para os estudantes da UFG? Então, amanhã a gente vai ter um sorteio, né? E no dia 4, na próxima sexta-feira, um novo sorteio de equipamentos. Esse sorteio é de equipamentos para doação e para empréstimo de equipamentos. É isso. Então, amanhã, sexta-feira, né? E na outra sexta-feira, novamente. Obrigada, Dulce. O Yuri Lima pergunta: caso eu perder uma aula ou tiver algum imprevisto e não assistir essa aula, elas vão ficar gravadas, professor Lourenço? Bom, a gravação é critério do docente. Então, no caso, ele pode gravar ou não. Então, dependendo da situação, se você perder a aula, é bom entrar em contato com o docente, né, e explicar a situação para ele o mais rápido possível, para que você possa resolver com ele como que isso será feito, tá? Mas é lógico que tem que ter uma justificativa, né, do motivo de você perder a aula, e como se fosse presencial, né? Eu não perdi a aula porque eu dormi demais, também não dá, mas digamos que se você teve um motivo, caiu a rede, teve qualquer motivo forte, entre em contato com o docente, explique para ele o mais rápido possível o que aconteceu, né? Para vocês acertarem isso. Muito provavelmente vai estar também no plano de ensino do docente previsões para esse tipo de situação, tá ok? Ok. Professor Sigeu, a Maria Clara pergunta: precisa colocar o e-mail institucional no SIGA como o e-mail de comunicação? O professor Reinaldo falou agora há pouco, né? Não que você não consiga usar outros e-mails. A grande questão é que, uma vez que se tem um e-mail institucional e através dele você tem o acesso pleno a todas as plataformas oficiais, o ideal é que sempre use o e-mail institucional. Através dele, você vai conseguir, além do acesso a todo o sistema da UFG, vai conseguir um acesso mais pleno, porque você automaticamente vai ser registrada em todos os sistemas e subsistemas que a UFG tem contrato com a Google, por exemplo. Não sei se ficou... Ok. Uma pessoa pergunta aqui: existe a possibilidade de alunos no primeiro semestre trancar a faculdade para voltar no ano que vem presencialmente, professor Reinaldo? Eu acredito que sim. Isso corrija se eu estiver errado aí, os coordenadores. Mas eu tenho a impressão que, em função da atual situação, essa permissão foi liberada. Com certeza, a gente teria que confirmar. Mas essa discussão eu sei que aconteceu no consumo, mas eu, sinceramente, não me lembro se foi aprovado ou não isso. Mas foi solicitado, foi. A gente pode, se os coordenadores não tiverem essa confirmação,
a gente vai procurar essa informação e disponibilizar para todos os docentes, para que essa informação seja dada a todos os alunos, e a gente disponibiliza na página. Tá? Mas eu acredito que sim. Nós estamos numa situação ímpar, né? Atípica, e eu acredito que isso vai ser possível, sim. Ok. Vou complementar. Pode. A pessoa chegou a comentar se é ingressante ou não? Não, professor. Eu li Não. do jeito que foi colocado aqui. Tá. Existe a possibilidade até para o ingressante, inclusive, desde que justificado. Ele vai ter que justificar o motivo, tal, mas ele vai poder. Só que a questão a volta é que nós coordenadores depois, a gente não tem garantias de como que isso vai acontecer, porque na volta ele deixa de ser, se for ingressante, ele deixa de ser ingressante e passa a ser veterano. Então, a possibilidade, ele vai ter uma certa dificuldade em conseguir disciplinas. Então, aí a coisa... Então, existe algumas coisas que valem a pena ser avaliadas antes de se tomar essa atitude, tá? Mas vai poder sim. Eu queria complementar também, Laís, exatamente nessa linha que o professor Lourenço falou. Inclusive, para os alunos que são da engenharia mecânica, como a gente oferta disciplinas de períodos ímpares e depois pares, a nossa oferta não é de todas as disciplinas todo semestre, pode haver um imbróglio muito grande nesse sentido, de que todas as disciplinas que ele precisa fazer depois não sejam ofertadas. Aí ele vai ter problema e a gente vai ter alguns problemas administrativos que a gente vai ter que resolver se isso acontecer. Ok. Uma pergunta aqui. A situação das aulas práticas é suspenso ou cancelado? Como ficará a situação delas para depois de uma possível volta às aulas presenciais? Professor Galvão? Elas estão suspensas, né? Então, quem está matriculado nessas disciplinas, laboratório, química experimental, por exemplo, a disciplina, ela continua existindo, ela não está cancelada, ela está com atividades suspensas. A esperança, né, o pessoal, aí o Reinaldo pode me falar melhor, mas a esperança, quando o pessoal do Consune aprovou o calendário mais longo, que vai até janeiro, né, é que, como a gente falou no começo, em meados de dezembro, as aulas, atividades presenciais possam retornar. E aí essas disciplinas seriam retomadas. Agora, se a gente chegar em dezembro ali e ver que não tem como, elas serão, então, canceladas. Em algum momento, se não tiver jeito, elas serão canceladas. E aí, na verdade, não existe uma estratégia definida para isso daí, porque vai ser algo muito complexo, né? A química, por exemplo, oferece química geral experimental para vários cursos. E aí, geralmente, ingressantes. Aí você teria os ingressantes de 2020/1 e os ingressantes de 2020/2. Então, a situação é essa. Na verdade, é um pouco indefinida nesse aspecto, mas voltando à pergunta original, não estão canceladas, estão suspensas. E para a engenharia de computação, né, foi liberado a atividade remota para a disciplina Laboratório de Física 1. Então, das disciplinas que utilizam laboratório especializado, essa foi a única que a gente falou que poderia voltar. Tá certo? As outras realmente estão suspensas. Ok. Laís, Manu, pode falar, professor. Eu queria complementar que é o seguinte. Existem disciplinas que têm 100% de carga horária prática, 100% de carga horária teórica e algumas disciplinas que têm as duas coisas. Então, independentemente, o que a gente tem que analisar é atividades práticas, né? As atividades práticas, elas podem ter três situações, né? Ou a disciplina está suspensa, ou ela está parcialmente suspensa, porque a parte teórica vai ser ministrada, ou as disciplinas práticas, ou a carga horária prática, pode ser substituída, que é o caso que o professor Galvão falou aí, da disciplina de física, certo? Independentemente disso, o aluno está matriculado. Se houver uma mudança de cenário e as atividades práticas forem liberadas, por conta que foi liberado, né, o ensino de forma presencial, com ou sem restrições,
Então, aí vai haver uma possibilidade dessas atividades voltarem. Mas, então, é importante, e isso não vale para todas as disciplinas, não é regra geral para todas as disciplinas, algumas aulas práticas poderão ser substituídas usando tecnologias de informática, poderão estar suspensas, certo? Porque, e aí, se a disciplina tem 100% de carga horária prática, ela vai ficar totalmente suspensa, ou se for só uma parte prática, então aquelas aulas práticas estão suspensas, mas as atividades teóricas, elas vão ser executadas por ensino remoto. Só um complementozinho. Um exemplo de uma dessas disciplinas é a introdução à computação ou algoritmos de programação 2, por exemplo, ou algoritmos de programação 1, que tem parte teórica e tem parte prática que pode ser, vamos dizer assim, ministrada de forma remota, ok? Ainda complementando, só para complementando também aí, Laís, as disciplinas que têm parte teórica e prática bem separado, né, o que já está em discussão é a parte teórica vai ser dada até início de dezembro, se for possível voltar presencial, a parte prática será em dezembro e janeiro, e se não for possível, para que o aluno não perca essa teoria que já foi dada, vai existir a possibilidade dessa disciplina ser, de fato, dividida em duas, uma parte prática e uma parte teórica. Então, a teórica seria já aproveitada, né, consolidada, e a prática teria que ser feita posteriormente, quando puder estar presencial. Então, essa discussão já foi feita, existe essa possibilidade, mas só mais adiante que a gente vai saber se isso vai ser aplicado ou não. A Emanuele Passos pergunta: o programa de monitoria vai ocorrer remotamente também? Quem responde essa? Sim, tudo que foi aprovado só pode ser feito de forma remota. Tudo que for retornar tem que ser remoto, não pode ter nada presencial. Então, como o professor Marco Antônio já manifestou no chat, né, que o programa continua ativo, não, desculpa, a monitoria é a professora Lina, né, a monitoria vai voltar de forma remota no que for possível, né, e isso está sendo conduzido, a Lina que teria essa informação mais precisa, se eu não me engano. Não sei se vocês, coordenadores, têm alguma informação mais completa sobre isso. Alguém quer complementar? Vou passar para a próxima pergunta. A Débora Bruna pergunta como será o controle das presenças. Professor Lourenço? Bom, de novo, cada docente vai decidir como que ele fará isso. Ele pode colher a presença na disciplina assíncrona, na hora que o aluno entrar na sala, ele pode fazer a chamada, ele pode colher a presença através de atividades. Então, tem algumas formas dele obter a presença dos alunos, né? E vai ser o docente que vai decidir, de novo, vai estar bem especificado isso no plano de ensino, tá? E aproveitando sobre plano de ensino, a Amanda Ribeiro pergunta quando teremos acesso ao plano de ensino. Bom, o que eu posso dizer para vocês no momento agora é assim, ter um pouquinho de paciência em função dessa questão do aprendizado e da mudança que os professores estão tendo que fazer nos planos, né, para poder adequá-lo à nova situação. Então, algumas pessoas estão tendo um pouco mais de dificuldades do que as outras para poder adequar o plano, mas eu acredito que no começo das aulas todos eles estarão. Como o professor Reinaldo comentou um dia desses, vai reforçar para que isso possa ocorrer, né?
que é interessante que seja o mais rápido possível. Mas, se for seguir a linha do RGCG, o professor tem 15 dias após o início das aulas para colocar o plano no SIGA. Mas vocês podem discutir o plano com ele no primeiro dia de aula. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena, tá? Se ele não colocou o plano no primeiro dia, eu acho que vocês podem discutir com ele algumas situações que sejam, vamos dizer assim, essenciais, tá ok? Esse tá ok é muito complicado, né? Eu queria complementar, eu falei isso no começo, eu acho que é fundamental, né, que no começo o professor deixe claro quais vão ser as regras, né? Essas regras têm que estar explícitas nesse plano de ensino, mas talvez por algum motivo ele ainda não tenha o documento pronto, mas ou talvez até algum professor queira conversar com os alunos antes de definir de fato o que vai ser feito. Então, vamos dizer, é uma liberdade que o professor tem, né, de definir o que vai ser feito, e eu acho que nesse momento, né, volta a reforçar, né, a gente precisa ter um pouco de paciência, a gente fica, eu não sei nem dizer que palavra dizer, né, mas é aquela vontade de que as coisas aconteçam rápido, né, a gente fica muito ansioso para que as informações cheguem de forma completa. A gente não tem a informação completa, né? A gente está recebendo informações a conta-gotas, né? Então, e as coisas estão sendo criadas, né? Os planos de ensino só foram aprovados na semana passada. Nessa semana, hoje é quinta, foi essa semana a gente aprovou os planos de ensino, né? Mas aprovamos, assim, na confiança de que o professor vai disponibilizar isso para o aluno, é uma obrigação dele, né? Mas, de fato mesmo, poucos são os docentes que já têm o documento pronto e já disponibilizaram, né? Mas a questão de frequência, né, é um outro ponto crítico, né? Também muito bom senso vai ter que ser utilizado nesse momento. Eu vi algumas perguntas ali no chat. E se acabar a energia durante uma aula, como é que fica a questão de frequência? Bom senso, né? Não sei como responder. Eu acho que cada caso vai ter que ser tratado de uma forma diferente. O importante é que exista o diálogo com o docente, né? E que as situações sejam postas, né? O professor precisa saber o que aconteceu e ele vai ter que ter o bom senso para avaliar a situação e tomar a decisão, né? Isso vale tanto para a aula quanto para uma avaliação, ou qualquer que seja a atividade que esteja sendo executada de forma remota, né? Então, paciência e principal, né? A gente vai ter que lidar com isso aí e eu acho que a gente vai superar. É isso. Laís, eu queria complementar também. Eu queria falar com o pessoal é o seguinte. Teve gente que já mandou e-mail para mim se no semestre que vem as aulas vão ser EAD da mesma forma que nesse semestre. A questão é a seguinte, nós não temos, os nossos cursos não são EAD na EMC, certo? Nossos cursos são presenciais. O que a gente está vivendo nesse momento é ensino remoto, adaptando esse ensino por ser feito remotamente com tecnologias de informática para nos auxiliar. Então, exatamente no momento antes de eu entrar aqui na live, eu estava no laboratório com o Anderson, a gente estava montando um quadro que a gente está testando, algumas câmeras. Então, todos os professores estão trabalhando, inclusive testando nesse momento ferramentas para em cada momento do curso, as atividades que iam ser feitas ou no MATLAB, ou no computador, ou no laboratório usando uma bancada e que vai ser ministrado via tecnologia de informação, uma maneira de substituir isso. Então, nós estamos vivendo no momento que a gente está testando coisas ao mesmo tempo que a gente vai ministrar essas aulas. Nós estamos tentando prever que tipo de ferramenta vai ser melhor para aquele momento, mas de um curso que não é EAD, de um curso que está sendo ministrado de uma forma que seja a melhor possível, usando ferramentas para que a gente não perca o nosso semestre, porque a gente tem que
executar as nossas disciplinas. Então, por mais que a gente às vezes também vai prever lá que naquele momento a gente vai usar tal ferramenta, é possível e é cabível que o professor mude porque não está dando certo, porque a turma não se adaptou, ou porque a quantidade de alunos, ou porque apareceu algum imprevisto naquele momento, e é que aquela ferramenta apareceu uma característica e que não foi a mais adequada. Então, o mais importante ao longo de todo esse semestre vai ser a conversa entre os professores e os alunos, a interação entre os professores e os alunos, o feedback, no sentido de que das atividades estão sendo feitas, é muito importante, e a conversa é muito importante para que, da mesma forma que a gente já conversou, que todos aqui já falaram, é que a gente vai ter que lidar em cada momento uma circunstância que não está prevista. Então, nós vamos ter que o tempo todo ficar conversando, fazendo interações, e todo mundo vai fazer da melhor forma possível para tentar que seja sanados os problemas, uma vez que nós estamos distantes um dos outros. Eu queria só complementar essa questão de frequência, que eu acho que vai ser um ponto mais crítico. Eu costumo falar para os alunos, né? Vamos beber da fonte, né? E a instrução normativa diz o seguinte: a frequência do estudante, no artigo 12, a frequência do estudante na turma deverá seguir o documento de diretrizes institucionais para a organização didático-pedagógica do ensino remoto emergencial na UFG. Ok, então remete a um outro documento. Lá ele fala, né, lá na pergunta 8, como é realizado o controle de frequência dos estudantes durante o ensino remoto. No segundo parágrafo tem aqui: diferente do que ocorre no ensino presencial, no ensino remoto, a frequência dos estudantes não está relacionada exclusivamente à sua presença nas atividades síncronas. A contabilização da frequência também ocorre por meio da participação em atividades simultâneas, mas não se restringe a estas. E depois, lá na frente, coloca: portanto, nesses termos, entende-se que a frequência do estudante no componente curricular ofertado em regime de ensino remoto equivale à sua participação nos diferentes momentos, síncronos e assíncronos. Então, vai ser complicado, né? Honestamente, eu preferia um texto mais preto no branco, o que pode, o que não pode, mas a gente vai ter que conversar realmente, ter o bom senso, né? Aluno e professor conversar. É interessante que o plano de ensino preveja exatamente essa questão de como vai ser cobrada a frequência, para não ter uma surpresa lá no final de dezembro. Então, logo na primeira semana, já fica determinado isso com o professor. Professor, como que o senhor vai cobrar a presença? Vai ser assim, assim, assado. Então, vai saber direitinho onde você está pisando. Então, converse com o seu professor, para não ter surpresa lá na frente, depois, né, ter pedido de cancelamento, né, sem necessidade, e assim por diante. É isso, obrigado. Ok. A Maria Clara Oliveira pergunta: como vão ser as disciplinas que têm parte prática e teórica que vão ocorrer remotamente? Exemplo, física experimental. Quem gostaria de responder essa? Em física experimental... Posso falar? Vai lá, Sigel, vai lá. O pessoal da física, eles, em algumas aulas, eles vão gravar os vídeos do laboratório e vão passar os dados que foram coletados. Então, isso depende mas isso depende do professor também, porque a gente tem Física 1 experimental sendo ofertada para a MC por mais de um professor. Então, pode ser que o professor faça um pouco diferente do outro. Vou deixar o restante para o Reinaldo falar. Quer que eu complemente? Bom, para os alunos da elétrica, só para deixar claro, a única disciplina prática que está liberada é física, laboratório de física 1. As outras estão todas suspensas, tá? Todas. Então, todos os outros laboratórios estão suspensos. Ok. Professor Reinaldo, quer falar alguma coisa? Não, acho que já foi respondido, né? É só aquela questão da disciplina, eu já até falei isso um pouco mais cedo, a disciplina que tem parte teórica e prática. A parte teórica pode ser feita normalmente, e em dezembro a gente vê se vai voltar ou não a parte prática presencial. Se não for possível, a disciplina vai poder ser dividida em duas, se aproveita a parte teórica e a parte prática fica para
para ser feito posteriormente, quando for possível. Então, no caso de não poder ser substituída por atividade remota, né? Mas é isso. Então, aguardar. Ok. Professor, Posso pode falar. essa questão de laboratório de física? De novo, de beber da fonte, né? A metodologia que o pessoal de física enviou, eu vou falar aqui porque, de repente, tem gente que está pensando em fazer o acréscimo e pode decidir fazer ou não, né? Mas o documento que o pessoal da física mandou, lá fala que parte das atividades práticas serão substituídas com conteúdo interativo presente em websites específicos e applets de simulação online já disponíveis na internet. As atividades de laboratório não cobertas por simulação terão experimentos realizados pelos professores e gravados em vídeo, e todas as informações dos experimentos serão fornecidas aos alunos para análise e elaboração de relatórios. As aulas virtuais síncronas acontecerão via Google Meet, né, e também vai ter os dados lá pelo Cigar. Então, a metodologia que o pessoal mandou, né, chegou, acho que foi ontem, não sei hoje, esse e-mail, a metodologia de física, né, experimental 1, vai ser isso daqui. Ok. Tem uma pergunta aqui que está se repetindo bastante. É obrigatório utilizar o webcam nas reuniões? Precisa de câmera e microfone para acompanhar as aulas? Os alunos estão preocupados com essa parte. Eu posso tentar ajudar, né? Não é obrigatório, né? A webcam, ela é uma possibilidade até de controle de frequência que o professor pode utilizar, ou, se for necessário, especialmente nos casos em que o aluno esteja logado no sistema sem o e-mail institucional. Mais uma vez, o reforço da necessidade de se ter um e-mail institucional. O e-mail institucional te identifica, né? Então, se você entra com um outro e-mail, o professor pode ter aquela dúvida, olha, eu quero ver se é você mesmo, de fato, né? Obrigatório, não, a gente não tem como obrigar ninguém. Uma informação, talvez, importante, para quem vai utilizar o Google Meet, ele vai perder a possibilidade de gravar, né? Então, se o professor vai dar aula usando o Google Meet, não vai ser possível nem se ele quiser fazer a gravação das aulas, né? A funcionalidade de gravação não faz parte do pacote que a UFG tem. Então, não vai ser possível fazer gravação, pelo menos dentro do aplicativo, né? É óbvio que a gente sabe que existem outros aplicativos que podem gravar de uma outra forma o que está sendo visto no vídeo, né? Eu posso pegar o meu celular e gravar o que eu estou vendo aqui na tela, né? Então, isso é possível. O que a gente pede, o microfone é a mesma forma, né? O microfone é a forma que você vai ter de se comunicar de uma forma mais rápida com o professor. Mas, se não for pelo microfone, existe o chat, né? Então, é tudo questão de deixar muito claro no início das atividades com o professor que você não tem os recursos, por exemplo, né? Se você não tem, como é que a gente vai obrigar a utilizar, né? Então, não tem como isso acontecer. Então, é tudo conversado, né? A gente precisa deixar claro para o docente, né, que eu não quero ou eu não tenho a ferramenta para ser utilizada, tá? Então, se alguém quiser complementar alguma coisa. Os recursos sempre são úteis, né, e ajudam bastante, né? Como o professor Reinaldo falou aí do microfone da câmera. Se eu previ fazer alguma atividade de avaliação com o aluno e ele tem uma câmera, talvez a gente possa estabelecer uma forma de avaliação. Eu vou avaliar ele muito mais rápido. Se ele não tiver acesso ao microfone, eu vou ter que fazer uma interação com ele via chat ou via documentos que vai demorar muito mais. Então, os recursos estão aí para ajudar. Mas se você não tem o recurso da câmera e se você não tem o recurso do microfone, vai ter que ser conversado com o professor e ele vai ter que contornar essa situação. Provavelmente vai dar muito mais trabalho realizar aquela atividade sem a câmera e sem o microfone. Mas nada é impossível de ser feito e tudo pode ser contornado. O João Honório pergunta: as aulas online serão feitas pelo Meet
ou pelo StreamYard? Quem gostaria de comentar essa? Até onde eu sei, o StreamYard não faz parte das ferramentas institucionais, né? Então, para fazer videoconferência seria o MConf, né? Que, inclusive, qualquer um pode abrir uma sala, ou pelo Google Meet. Não sei se o Moodle IP tem alguma ferramenta específica para videoconferência, creio que não, né? Mas o que eu me lembro são só esses dois. Uma outra pergunta aqui, também vou deixar para quem quiser responder. A Biblioteca Sofia funcionará para empréstimo de material nesse momento de aulas remotas? Sim. Existe um procedimento, né? Inclusive, a informação já deve estar presente lá também no fgencasa.fg.br. Existe um procedimento, eles estão indicando fortemente que você consiga utilizar a bibliografia que você pode acessar remotamente. Caso não seja possível, você vai poder agendar uma ida à biblioteca para retirar aquele livro que você já vai verificar se ele está lá disponível ou não. Então, isso tudo vai ser possível, sim. Tudo com agendamento, né? Você tem que entrar no sistema, lá na página da biblioteca, e agendar a partir da visualização que aquele livro está disponível, né? Que isso tudo você consegue consultar online. Consultou, agenda e vai lá retirar, né? Então, isso vai ser possível, sim. Tanto na biblioteca lá do Samambaia, quanto na unidade aqui da Praça Universitária, né? Isso já foi confirmado. Ok. A Débora Bruna pergunta: onde estão os planos de ensino reformulados para sabermos quais plataformas virtuais cada professor irá utilizar, já que as aulas começam no dia 31? Professor Lourenço. Bom, essa resposta, eu vou repetir o que nós colocamos. Cada professor tem um tempo, né? E esse plano de ensino, eles foram aprovados há pouco tempo, né? Cada um vai ter que colocar, isso é um direito dos alunos, né? Eu sugiro que, se caso no dia 31 esse plano não esteja no SIGA, que os alunos, como o professor Sigel comentou, esse é um momento diferente, é um momento que o diálogo é uma coisa que vai ser o mais importante e a paciência o mais importante. Discutam, acertem os pontos, vejam os pontos principais, né, para que vocês saibam como que vai funcionar a disciplina. Mesmo que o professor, porque normalmente ele tem um tempo maior para colocar o plano de ensino, mas como a situação é diferente, é uma situação nova, quanto mais rápido ele fizer isso, melhor. Então, conversem com ele, tentem acertar com ele todos esses pontos, tá? Mas pelo RGCG, ele tem 15 dias, tá? Depois do início das aulas. O ideal é que isso aconteça antes, pelo momento. Então, tentem conversar e tentem achar um ponto comum lá. Eu acredito que o planejamento, o plano pode até não estar pronto, mas o planejamento está, ou seja, a maioria dos professores deve estar com tudo ok, já pensado, pelo menos isso. Então, se vocês discutirem com ele, ele vai informar vocês dos pontos principais, ok? Ok. André Luiz pergunta: serão ofertadas vagas extras nas disciplinas por estarem sendo ministradas remotamente, professor Carlos Galvão? Olha, eu entrei em contato com todas as unidades que oferecem disciplinas, turmas ao curso de Engenharia de Computação. Expliquei essa questão que já não existe mais o impedimento, né, do limite, não tem um limite físico, tamanho da sala, e enviei para todos, né? Não me lembro exatamente quantos responderam, porque são 7 unidades que prestam serviço para a gente. Dessas 7, 3 responderam e só a face que respondeu positivamente, tá certo?
A gente tem que lembrar também que existe a questão pedagógica. Não vai ser fácil para o professor também conduzir uma turma à distância com 60, 70, 80, 90 alunos, por exemplo. Tá certo? Uma coisa é quando o professor ele tem a disciplina já criada para ser remota. Né? O INF tem algumas disciplinas dessa aí, de Linux, OpenOffice, que a gente olha lá no sistema, tem 130 alunos. Mas foi uma disciplina criada para esse modelo. Agora, para as outras disciplinas, né, o professor está se adaptando. Então, a maior parte das pessoas pretende manter o tamanho das turmas. Tá certo? Dentro da MC também foi discutido por e-mail, por conselho diretor. Né? Quem queria aumentar já comunicou as suas coordenações. Então, o quantitativo de vagas que tem cada turma é o que vai ser mesmo. Só complementando, vale para a elétrica também, né? Inclusive, a elétrica tem um número maior de alunos em algumas disciplinas que solicitaram, foram feitas solicitações, inclusive eletromagnetismo. Tá? São 60 alunos, né? Então, como o professor Galvão falou, não é só a questão do número de... Não, agora é possível, porque não existe o espaço mais, o problema do espaço físico, mas é um único professor e ele vai ter que cuidar de 60 alunos. Então, a situação não é tão simples assim. E, realmente, a resposta não veio e não houve alteração nenhuma. Então, significa que o que está lá é o que ficará. Sim, só complementando também, existe uma possibilidade que fique mais difícil de se ministrar essas disciplinas. Então, por isso já por si só já é um motivo para não aumentar essa quantidade de vagas. O segundo motivo é porque as aulas podem, a qualquer momento, a partir do momento que vier um decreto, voltarem no início com restrições, mas elas podem voltarem a ser presencialmente. E principalmente as práticas, que algumas vão ser substituídas para atividades usando ferramentas, né, de informática, mas elas podem, em algum momento, até o final do semestre, voltar a ser presencial. E aí isso também viabilizaria também se a gente aumentasse a quantidade de vagas. Então, a priori, para engenharia mecânica, as turmas ficaram todas mantidas nas vagas que já estavam anteriormente. Ok. Pessoal, são muitas perguntas, mais do que a gente imaginava, né? Quem aí está surpreso com a quantidade de perguntas? Eu quero dizer aqui para os alunos que estão nos acompanhando que o e-mail da Secretaria de Graduação está disponível para vocês, para nós respondermos também. O Instagram, nas redes sociais também, a gente está procurando responder. Abrimos mais esse canal aqui para ampliar a nossa comunicação com vocês, né? O YouTube. Nosso primeiro conteúdo do YouTube é esse aqui, que estamos começando hoje. Tem muita coisa para ajustar, sim, como vocês viram no começo, né? A gente teve aí algumas questõezinhas também. E esse conteúdo aqui, essa live, nós vamos fazer mais 2 perguntas hoje, tá? E vamos encerrar. E as demais perguntas vocês podem enviar por e-mail, e nós também vamos coletar perguntas a partir aqui do chat para trazer a maior segurança possível nesse retorno para vocês, tá bom? Então, mais uma pergunta aqui da Maria Clara Oliveira. Ela pergunta: vocês aconselham cancelar as disciplinas laboratoriais para pegar teóricas ou núcleo livre? Senhores coordenadores. Essa pergunta é boa. Olha... Deixa eu falar antes do coordenador. Eu não aconselho, não. Né? A questão é aquela: se você cancela, a partir do momento que ela seja autorizada a fazer presencial no final do semestre, você está fora e você não vai conseguir entrar de novo. Então, o risco é grande. Né? Então, não vale a pena. A gente precisa ter um pouco de cautela. Né? A gente tem que lembrar que nós estamos numa situação totalmente atípica. Por que tentar sobrecarregar? Né? Não precisa pressa. Vamos manter a calma, né, para as coisas andarem da melhor forma possível, né? Eu acho, sim, opinião minha, né? Eu não estou falando como coordenador. Não vale a pena, né? Não sei se eu estou sendo contrário à opinião de cada coordenador, mas na opinião minha, professor Reinaldo, não vale a pena. Eu diria que
Cada um que tomar essa decisão deve pensar com calma e fazer por sua conta e risco, porque é possível você cancelar, né? Não existe, eu não sei se você vai conseguir voltar para essa disciplina depois. A princípio, foi comentado que as teóricas deveriam acabar em dezembro, certo? Mas essa garantia também você não tem. Vai que uma que você escolheu no horário não acabe em dezembro. Não tem como você voltar. Então, eu não sei, eu acho que essa decisão, se você resolver, é por sua conta e risco, tá? Eu não, como diz o professor Reinaldo, vou deixar nessa linha. Assim, só para complementar, desculpa. Gente, é uma situação nova. Todo mundo vai estar aprendendo, vocês, os professores. Eu não sei por que vocês pensariam que aumentar o número de disciplinas nesse momento seria a melhor coisa. Eu acho que vale a pena pensar nisso com muita calma. Essa questão de sugerir, né, o que o aluno deve fazer, eu me lembro de um livro que eu li sobre investimento na bolsa, né? Fala que todo mundo procura um guru, né? Porque a partir do momento que você tem um guru para te dar a resposta, você tem quem culpar também. A gente não tem como ter a certeza do que vai acontecer lá na frente. Vai voltar em meados de novembro? Meados de dezembro? Não vai voltar presencial só em março do ano que vem? A gente não sabe. Então, é uma aposta, entendeu? Se eu falar para vocês aqui agora, cancela, né, laboratório, aí depois complica lá na frente e o aluno vai falar, né, o animal do coordenador, né, e for para fazer uma coisa. Então, é um risco. Cada um está correndo um risco agora. Então, cada um realmente toma a sua decisão. Eu não sei como está o caminho do aluno dentro do curso, quão importante é uma disciplina nesse momento de laboratório de física 4, por exemplo. Ele sabe avaliar melhor do que a gente. Fica difícil a gente aconselhar nesse sentido, né? Cada um vai fazer aquilo conforme a sua consciência, né? O que acontece é o seguinte, que os direitos e deveres, nada disso mudou, né? A única coisa que mudou é que nós estamos correndo atrás de ferramentas para que a gente tenha o menor impacto possível e que tente ministrar todas essas disciplinas. E algumas a gente sabe que vai ter problemas por conta de não poderem alguns ser presenciais por enquanto. E a gente não sabe, não tem a mínima previsão de quando vai ser possível. Mas a gente já sabe que vai enfrentar várias dificuldades e a gente vai ter vários imprevistos para trabalhar no meio do caminho ali ao longo desse semestre. Então, acho que o pensamento que a gente tem que ter é vamos tentar manter o máximo possível o fluxo das disciplinas, né? Tentar seguir o fluxo que a gente naturalmente já tinha e com uma dificuldade a mais por conta de ter que se adaptar a esses imprevistos, né? Então, nesse sentido, tem que tomar cuidado para não complicar mais ainda cada um a sua situação. Ok. Última pergunta, então, aqui para a gente responder. No caso de disciplinas que estão em processo de extinção, que seriam ofertadas como última vez nesse semestre, elas serão ofertadas novamente quando as aulas normalizarem? Essas disciplinas, ou elas vão ser ministradas, né, normalmente, elas podem ficar até suspensa ou parcialmente suspensa, mas da mesma forma que elas poderão ser realizadas presencialmente se o cenário mudar, elas também vão ter que ser ofertadas se a gente tiver que cumprir com os PPCs à medida que a gente tiver os alunos matriculados nesses PPCs. As regras da UFG, o RGCG não mudou. A única coisa que mudou é que algumas normas foram flexibilizadas para que fique mais fácil a gente lidar com os imprevistos desse momento, mas as regras são as mesmas de sempre. Alguém mais quer comentar? Não, acho que é só realmente da mecânica, né? Essa realidade de eles estão na transição do PPC. Ok. O pessoal está pedindo aqui para poder passar o vídeo novamente, gente. Eu vou tentar passar aqui, tá?
Se tiver algum problema, a gente ajusta de uma outra forma. O que mais que eu teria para acrescentar? Quero dar o espaço aqui para os professores e coordenadores, a Dulce também comentou aqui com a gente que os alunos estão com poucas dúvidas em relação ao plano de conectividade, né? Eu considero isso como algo positivo, porque era algo que a gente temia, né? Então, tem poucas perguntas nesse sentido, mas a Dulce, a Praia está à disposição, e eu vou dar espaço agora para vocês, para cada um se despedir, acrescentar, comentar alguma coisa que vocês ainda tenham o desejo de falar para os alunos, enquanto eu preparo aqui o nosso vídeo. Professor Lourenço, pode começar? Eu gostaria de dizer que sejam todos muito bem-vindos de volta, né? E vamos trabalhar juntos e enfrentar juntos esse momento. Não vamos esquecer que é uma situação diferente, que é um momento de aprendizado para os dois lados, né? O professor Sigel falou muito bem, eu já tinha comentado isso em outras vezes, é momento de diálogo, vocês vão ter que conversar muito com seus professores, se alguma coisa não estiver acontecendo de forma adequada, tentem discutir isso o mais rápido possível para que vocês tentem aparar as arestas e que a coisa flua da melhor forma possível. Não usem a ferramenta cancelar a disciplina como a panaceia, porque, gente, tentem primeiro resolver a questão com o docente. Eu acho que tudo pode ser resolvido na conversa, no diálogo, tá? Então, tenham paciência, achem bons lugares nas suas casas para vocês poderem trabalhar, porque a casa tem suas distrações, né? Então, tentem achar um lugar com menos distração possível, né? E se atenham, usem isso, diálogo e paciência, tá? Tentem conversar com você. Se acontecer alguma coisa, pode ir para o coordenador, é claro, mas eu acho que tudo vai ser possível com o docente. Não esqueçam que, da mesma forma que vocês estão aprendendo, ele está sofrendo há um bom tempo tentando aprender também, tá? E ele está sofrendo bastante, não esqueçam disso também, porque a maior parte deles nunca mexeu com isso da mesma forma que vocês. Então, está sendo um aprendizado para todo mundo, tá? Pensem só no tempo que o UFG levou discutindo esse assunto para a gente começar agora, dia 31 de agosto. Nem vou discutir o resto, mas é isso, tá ok? Então, bem-vindos de volta. Obrigada, professor. Galvão? Bom, na linha do Lourenço, né? Vai ter que ter muito diálogo. Eu sou um cara otimista, né? Eu acho que a gente pode sair dessa situação melhor do que entrou. A gente pode aprender outras coisas, né? O docente pode aprender a dar uma aula melhor, né? Planejar atividades mais interessantes. O aluno pode aprender uma maneira mais eficiente de estudar, gerenciamento de tempo vai ser crítico para vocês. Então, eu acho que a gente pode sair, sim, disso melhor do que a gente entrou, né? Mas a gente vai ter que conversar, né? Vai ter que realmente ter o diálogo, né, entre docente e discente. Nunca aconteceu um Covid-18 ou 17, né? Esse é o primeiro Covid, então a gente vai ter que levar isso e aprender junto, né? Vai ter momentos, vão existir momentos de tensão, de desacordo, mas vamos conversar e a gente pode chegar realmente num lugar melhor, né, do que dia 30 de agosto desse ano. Para a gente sair melhor disso aí. E por fim, né, a gente vai ter um vídeo aí depois, que é o Conte Comigo, mas eu estava pensando, alguns dias atrás, antes mesmo desse vídeo, os alunos, né, eles vão ter que criar uma rede de suporte entre eles. Então, lembra daquele colega seu, né, de repente ele está precisando simplesmente uma ligação, um e-mail, né, a gente não consegue fazer isso, né, com a coordenação, o corpo docente não consegue atingir todos os alunos. Então, pega aquele aluno,
né, e liga para ele. Um cara que você estudou lá 2 anos atrás, está na mesma turma que você, ou não, né, mas liga para ele. Olha na sua turma e você vê que tem um cara lá que você nunca tinha ouvido falar na vida. Manda um e-mail para ele também, conversa, né, porque o lado humano vai ser muito importante nesse momento. Eu acho que qualquer um, né, desde março até agora, passou por algum momento de emoção mais forte. Até quem está aqui, né, no vídeo, né? Então, assim, é um momento difícil. Eu acho que se a gente contar com cada um, a gente sai melhor. E é isso, né? Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Professor Sigel? Bom, acho que o Lourenço e o Galvão já falaram o que eu pensava, né? Até parece meio contraditório, mas acho que um grande desafio para a gente que, desde que começou a pandemia, todos nós estamos trabalhando, né? Estamos tendo, inclusive, pelo contrário, né? Nós estamos trabalhando muito mais. Estamos tendo que ter reuniões de conselho diretor semanais em vez de mensais para resolver um monte de questões. E a gente sabe que, por esse pouco tempo que a gente tem atividades aí de forma remota, né? Administrativas, que arrumar um espacinho em casa e arrumar um tempo para se manter, né, concentrado nas atividades é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado no que diz respeito ao relacionamento com os outros, entre os professores, estudantes, principalmente estudante, que o Galvão falou muito bem neste momento, é procurar não se isolar. A gente tem que se isolar dentro de casa nos momentos sagrados que a gente conseguir determinar aí nos lugares que a gente conseguir se reservar para estudar e para trabalhar dentro de casa, mas de dentro da nossa casa a gente não pode se isolar dos outros alunos, dos outros professores, para que a gente para que todo mundo vai estar no seu limite, todo mundo vai se ver em situações inusitadas, porque todos nós, não é MC, não é UFG, é o mundo inteiro que está vivendo esse momento aí de surpresa. E quanto mais a gente estiver unido nesse momento e conversando, vai ser menos traumático e a gente vai ter mais êxito. E como a gente está falando de engenharia, tudo engenharia é a relação de compromisso, né? Sempre que a gente ganha de um lado, a gente perde do outro, mas o contrário também é válido. Sempre que a gente perde de um lado, a gente ganha de outro lado também. Eu tenho certeza absoluta, porque aqueles professores que já tinham aqueles slides muito bem organizados e tudo mais, vão ter os seus vídeos organizados e tudo mais, e que os alunos vão sentir falta dessas aulas remotas, certo? Mas, por outro lado, a gente vai perder algumas coisas. Então, é aproveitar o que é bom de cada momento, interagir o máximo possível e conversar para deixar as coisas o mais claro possível e a gente ter as atividades menos impactadas possível. Obrigado. Obrigada, professor. Reinaldo? Bom, é sempre bom ser o último, né, que fica faltando pouca coisa para falar. Faltou só o boa noite, né? Mas, brincadeiras à parte, né, eu acho que a gente tem que ter esses momentos, inclusive, para poder divertir um pouco na medida do possível, né? Tem que ter foco, acho que o foco vai ser um primordial aí nesses momentos, né? Se você, principalmente estando em casa, né? Você focar numa aula, estando num ambiente que não é o ambiente de aula, né? Não é simples, né? É família, é cachorro, é passarinho. Aqui em casa eu tenho muito problema com os passarinhos do vizinho aqui. Muito barulho, né? Que acaba incomodando, né? Sai do ritmo. Então, se a gente não tiver esse foco, né? E treinar bastante nisso, as coisas ficam mais difíceis, né? E aí a paciência vai ser fundamental, né? A compreensão, erros vão acontecer, né? A gente está nervoso, né? Travou, tem paciência, porque se você sai quebrando tudo, é pior, né? Então, travou, vou ter que resetar, você vai perder um pouquinho até voltar, né? Comigo já aconteceu várias vezes isso, né? Ter que resetar o equipamento durante uma reunião. Mas, enfim, são coisas que acontecem, que podem acontecer e que vão acontecer, né? A lei de Murphy nos garante isso. Né? Se tiver possibilidade de acontecer, ela vai acontecer.
Então, é isso, gente. Sucesso a todos, sejam muito bem-vindos e contem com a gente, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês no que for possível, certo? Bem-vindos, e Laís e Lorena novamente. Obrigado aí, Lourenço, Galvão, Sigil e Dulce, né, por compartilhar esse momento com a gente aí. Obrigada, professor. Dulce? Boa noite, gente. Então, esse momento, né, desses 5, 6 meses aí, 5 meses, né, que a gente está vivendo, o que eu tenho para dizer é que a gente realmente tem que ver o lado humano, né, das pessoas, ser mais humano, ser mais receptivo, porque realmente é muito difícil, né? A gente está trabalhando com as doações de equipamentos e passando para os alunos, e a gente vê a vontade deles em querer estudar e atender as dificuldades. Cada dia é uma lição de vida para a gente que está lá nesse ambiente, né? Então, assim, é ter calma, é ter um objetivo, porque não é fácil estudar. Eu fico, assim, admirada como os alunos, eles têm vontade, os que a gente está tendo contato, como eles estão com sede de estudar, de voltar às aulas. Tem pessoas que não têm um ambiente legal assim, para fazer essas aulas, que não tem uma mesa para colocar o computador. Então, isso tudo dói aqui na gente, assim, de saber, mas também a admiração de saber como eles estão correndo atrás para adquirir, né, equipamentos para continuar os estudos. É uma energia boa, bonita, da gente se ver. Então, o que eu quero dizer é, vamos estudar, mas vamos cuidar da saúde também, né? E muito obrigada por estar aqui esse momento, né, com vocês. Vocês falaram bacana também, o Carlos falando, né, o lado humano, o aluno ligar para aquele colega que faz tempo que não fala com ele. Isso é muito importante, porque o emocional de todo mundo, quer queira, quer não, está comprometido nesse momento, né? Então, sejam bem-vindos e conte comigo. É isso aí. Obrigada. Boa noite. Eu quero aproveitar a observação que foi colocada aqui na questão de foco, de organização de estudos em casa. A Dulce pode confirmar aqui também, no mês de julho, o projeto de extensão liderado pela professora Cacilda ofereceu para todos os alunos um conteúdo relacionado à organização de tempo, de produtividade, não de vocês se encherem de disciplinas, como é a preocupação de muitos, né, mas de procurar equilibrar aquilo que é importante nesse momento com essa questão emocional, mais humanizada que nós estamos falando também, para que a gente termine um semestre com todo mundo bem, né, bem nas disciplinas, mas bem também emocionalmente. E depois a gente disponibiliza esse conteúdo para vocês novamente, tá? Para vocês poderem acessar. Hoje, essa live, novamente reforçando que o e-mail da Secretaria de Graduação está disponível para responder as perguntas de vocês, o canal oficial no Instagram também, e desejar um ótimo semestre para todos, apesar de todos os desafios, das dificuldades que vão aparecer. Vocês podem contar com cada um de nós aqui da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, tá bom? Uma boa noite para todo mundo e a gente se vê na segunda. Obrigado, Laís, obrigado a todo mundo. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Laís. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado.